Bom, eu descobri que eu era alcoólatra mesmo, né, de 87 para cá, foi que eu assisti uma reunião, ainda de toxicômanos anônimos, né, não era nem narcóticos anônimos. Eu fui a uma reunião de narcóticos anônimos e lá tinha algumas pessoas, né, de alcoólicos anônimos e que me abordou, né, vieram conversar comigo, porque meu irmão já tinha falado do meu problema de alcoolismo, né, com eles. Meu irmão frequentava toxicômanos anônimos. E eles vieram conversar comigo e eu falei, não é meu caso, eu não atingi esse fundo de poço ainda que vocês estão falando, né, de perder casa, ou ainda, né, eu não perdi casa, eu ainda não perdi a família, eu ainda tenho bens, eu ainda tenho casas. Em 89, né, 2 anos depois, eu aceitei, né, que eu era alcoólatra, porque foi acontecendo tudo aquilo que eles falaram dentro de uma reunião, né, foi acontecendo comigo, né, eu fui perdendo os bens materiais, eu fui perdendo, né, a dignidade, eu fui perdendo tudo, né. Um abraço a todos. Começamos agora mais um Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior com o objetivo de alertar sobre os males da dependência química. Veja agora o que você assiste no programa de hoje. Será que as drogas deixam as pessoas mais criativas? Ambulatório especializado investe em pesquisa e tratamento de jogadores compulsivos. Saiba mais sobre esse tema em um bate-papo com a doutora Daniele Rossini, do Hospital das Clínicas. E em nossa dica literária, confira o livro que inspirou a animação para adultos O Homem Duplo, da Warner Bros. Participe da palestra Conversando sobre Esquizofrenia, com o psiquiatra Dr. Ichiro Shirakawa. Este evento acontece no dia 19 de abril, às 20 horas, no Salão da Igreja, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, próximo à estação Praça da Árvore do metrô, em São Paulo. Qualquer dúvida, ligar para 11 3208 1225. Aqui no Vida Nova, você sempre terá o seu espaço para críticas e sugestões. Anote aí o nosso e-mail, www.tvmundomaior.com.br. Agora vamos aos nossos e-mails de hoje. Nós temos aqui um e-mail da Thaís Facini, daqui de São Paulo. E ela diz o seguinte para nós: o namorado da minha amiga é publicitário e quase todos os dias no carro, a caminho do trabalho, ele fuma maconha e diz que assim fica mais criativo. Isso pode ser verdade? Olha, Thaís, não pode ser verdade, infelizmente. Isso é um mito, uma autojustificativa. A gente vê que muitas pessoas que fumam, por exemplo, quando elas veem alguém que morreu de câncer ou está com câncer já em estado crítico e que nunca fumou, eles falam, eu vou continuar fumando porque fulano nunca fumou ou teve câncer. São mitos que as pessoas buscam justificar aquilo que fazem. Parte das pessoas que usam maconha, elas sentem assim uma sensação de calma, relaxamento, menos cansaço. E umas outras pessoas têm efeito contrário. Elas têm tremores, sudoreves, sensações desagradáveis. São esses os principais efeitos da maconha. Por isso, não é possível que ele tenha assim, uma criatividade maior com a utilização de maconha. E temos também aqui um segundo e-mail do nosso companheiro Davi, lá das Minas Gerais, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Um abraço a Lagoa Santa. Ele diz o seguinte: saio muito com os meus amigos, adoro raves. Já vi que nela se usa muito êxtase. Esse comprimido pode mesmo causar ataque cardíaco? Olha, Davi, ele pode sim causar ataque cardíaco. Os comprimidos de êxtase, normalmente, eles acarretam taquicardia, um aceleramento nos batimentos cardíacos e também aumento na pressão sanguínea. Isso somado a outros problemas que a pessoa possa ter já na sua saúde, certamente ele poderá ter risco de ataques cardíacos. Mas mais do que esse risco, as pessoas que utilizam o êxtase, eles têm outros problemas muito sérios, porque esta droga, ela aumenta
consideravelmente a temperatura do corpo. Eleva a temperatura do corpo para cerca de 41, 42 graus, o que causa desidratação e tem risco, inclusive, de levar a pessoa à morte. Então, não é uma boa você tentar entrar também nesta onda de tomar êxtase, tá bom, Davi? Um abraço a você. No romance de ficção O Homem Duplo, o agente Bob Arthur tenta descobrir quem são os principais traficantes da cidade, mas, disfarçado de usuário, acaba seduzido por uma viciada. Uma publicação da editora Rocco que chega aos cinemas como uma animação para adultos. Outra dica é Drogas, Atuação e Recuperação, uma obra que discute e divulga as diversas relações com a droga, também visando prevenir aqueles que nunca tiveram contato com o vício. Drogas, Atuação e Recuperação, Mitos e Verdades. É uma obra de Pablo Miguel, publicado pela Empório dos Livros. Você já parou para pensar se perde muito tempo diante do computador, diante do videogame, ou até mesmo em bingos ou máquinas de caça-níquel? Isso também pode ser um vício, assunto da matéria que você assiste agora. Cresce cada vez mais o número de pessoas viciadas em jogos de azar, sem esquecer também os jogos eletrônicos da era moderna, como os videogames e computadores. O que começa como brincadeira pode terminar em perda de controle, causando prejuízos não apenas financeiros, mas principalmente psicológicos. A dependência por jogos só foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde na década de 90. Na luta contra esse grande mal, foi criado o Ambulatório do Jogo Compulsivo e outros transtornos do impulso, pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Uma coisa que demorou a ser reconhecido, né? O reconhecimento começou mais ou menos em torno da final da década de 50, com a fundação dos Jogadores Anônimos. A comunidade médica e científica só acompanhou isso a partir da década de 70 e o reconhecimento oficial só veio na década de 80. Esse trabalho ele começou em 1997, quando eu me impressionado com a chegada de muitos jogadores, que era uma coisa rara, a gente não via jogador antes, a gente também não sabia fazer esse diagnóstico direito. Aí em 1993 abriram os bingos e aí a procura por tratamento começou numa progressão geométrica. Então em 97, de repente, não dava mais para ignorar. Tinha que sentar e estudar. Embora o perfil e motivos dessas pessoas para jogar sejam diferentes, a semelhança ocorre por meio do principal sintoma, a compulsão por recuperar o que já perdeu, construindo assim um mundo de ansiedade, tristeza e perdas baseada em uma realidade paralela. O perfil do paciente que chega aqui para tratamento é uma pessoa de em torno de seus 45 anos de idade. Embora isso esteja ficando cada vez mais jovem, o paciente que chega até a gente, que acho que é fruto dessa exposição maior da população e um início mais precoce das pessoas no contato com o jogo. Então, antigamente, nosso ambulatório era de pessoas de em torno de 50 anos de idade, agora é 45, acho que daqui a alguns anos vai ser 40. A proporção de homem e mulher é 1 para 1, então tanto mulheres quanto homens têm procurado tratamento aqui. Metade desses pacientes vêm voluntariamente, metade vêm pressionados pela família. Seja pressionado pela família ou chegando voluntariamente, eles chegam aqui arrasados. A quase totalidade chega financeiramente quebrado, porque é raro uma pessoa procurar tratamento antes de quebrar. Existem alguns sintomas também relacionados aos jogadores compulsivos. Eles são ansiosos, depressivos, ausentes em suas famílias e meios sociais, além de passarem por uma mudança comportamental. Existe uma frequência muito grande de outros transtornos emocionais associados ao problema do jogo, como depressão e ansiedade, que exigem medicação, idealmente imediata. Se você, algum amigo ou familiar, possui alguma das características descritas na reportagem, busque ajuda e não esqueça de ficar atento também aos seus filhos. O Ambulatório do Jogo Compulsivo fica no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Saiba também que existe o grupo dos Jogadores Anônimos. O telefone em São Paulo é 0 operadora 11 3229 1023. Bom, o maior vício que algumas crianças têm apresentado são com relação aos videogames.
Hoje, por muita falta de opção, às vezes, de espaço para que as crianças brinquem e outro tipo de opção, muitas delas acabam trancadas em seus quartos e diante dos videogames. Mas nem sempre, nem todas elas, são compulsivas para os jogos. Não é o fato do seu filho estar jogando videogame, às vezes até 1 ou 2 dias, que ele pode ser considerado como uma criança compulsiva. A compulsão, logicamente, torna a criança sem nenhuma outra opção. Todo momento que ela tem livre, fez o trabalho da escola, não tem outra opção, ela vai direto para o videogame. E no videogame sempre busca quebrar novos recordes e nunca está satisfeita. Não tem outras brincadeiras, não tem novos amigos, às vezes até deixa dos amigos para ficar apenas diante da televisão. Se o seu filho, lógico, estiver numa situação como esta, seria interessante você começar a apresentar novas opções para o seu filho. O problema não é dizer não. Meu filho, não jogue videogame, não jogue videogame. Nós temos é que dar opções para que a criança possa fazer alguma coisa diferente. Saia com seu filho, leve ele para passear, leve ele para assistir um jogo de futebol. Leva ele principalmente para atividades religiosas, que vão lhe apresentar, onde ele vai conhecer novos amigos, novas atividades, principalmente quando nessas atividades religiosas da sua religião tiver evangelização infantil, onde ele encontrará outras crianças da mesma idade. Ele tendo outras opções, automaticamente ele poderá jogar o seu videogame, mas não como algo que seja compulsivo. Nas crianças, nós temos que dedicar o nosso tempo, a presença do pai no seu dia a dia, a presença do pai na sua atividade é sempre muito importante. Fique ao lado do seu filho. Você sabia que dirigir sob o efeito de maconha pode triplicar o risco de se envolver em um acidente fatal de trânsito? Em 1861, Kardec lança O Livro dos Médiuns, um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Mercatudo Casas André Luiz. Um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Você sabia que filhos de mães que fumaram durante a gravidez ou de pais com problemas relacionados ao álcool são mais propensos ao tabagismo? Você está assistindo Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Você também quer fazer parte desse clube? Então associe-se ligando para 0800 12 18 38. Hoje você já acompanhou uma matéria sobre a compulsão por jogos. Agora você confere a entrevista de José Carlos com uma profissional da psicologia sobre o assunto. Bem, amigos, agora nós estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior para dar continuidade ao tema, né? Vamos tentar detalhar um pouco mais. Aqui nós falamos sobre álcool, drogas e também outras dependências. E para falar do tema, nós estamos aqui com a presença da psicóloga Daniele Rossini, que é lá do Anjo, né? Anjo.
ambulatório de jogo lá do Hospital das Clínicas. Isso. E eu vou iniciar com a pergunta básica, viu, Daniel? O que é jogo compulsivo? O que você poderia falar sobre o jogo compulsivo? Ele tem fases? Fale alguma coisa. O jogo compulsivo é quando a pessoa perde o controle sobre o comportamento de jogar, né? Parece que algumas pessoas têm maior disposição a perder o controle sobre esse tipo de comportamento. Existem as pessoas que só jogam socialmente, né? Não empenham a vida social, não perdem a vida social, não perdem todo o seu dinheiro por causa disso. Tem aquelas pessoas que são, por exemplo, jogadores problema, que começam a apresentar alguns problemas, mas ainda não perdem as estribeiras, podemos dizer assim. E no caso do jogo patológico, ou jogo compulsivo, como muita gente denomina, é quando as pessoas passam a perder o controle e a envolver problemas financeiros, problemas familiares, restrição da vida social, problema com o trabalho, começa a encobrir a extensão do envolvimento com o jogo, mentir em casa, mentir para o terapeuta, essas coisas. Esse comprometimento todo, eu imagino o seguinte, deve ter alguns critérios aí para você fazer o diagnóstico, mas a coisa é progressiva, deve ser progressiva. As fases estão mais ou menos caracterizadas, como é que você vê isso? Existe fases? Por exemplo, a pessoa aposta as primeiras vezes, tem muita sorte e tal, e vai jogando. Como é que você vê assim que a pessoa está comprometida? Existe graus de gradação de dependência? Existe, não é tão explícito assim, talvez a linha seja muito tênue. As pessoas elas têm graus de envolvimento com o jogo. Parece que começam mais socialmente, de uma forma mais esporádica, começam a aumentar a frequência, então vão jogar mais vezes, começam a aumentar a intensidade das apostas, precisam apostar cada vez mais dinheiro para poder jogar, né? E aí elas começam a ter um comprometimento maior, deixam de fazer outras coisas para isso, né? Algumas pessoas tentam controlar esse tipo de comportamento, então, só que muitas vezes as tentativas são fracassadas. Então, por mais que eu perceba que eu estou começando a ter algum problema, eu tento segurar isso, mas daí eu acabo recaindo na questão do jogo. Essa perda de controle, é lógico, vai fazer as pessoas sofrerem, tudo que é agredido, vamos dizer assim, a natureza fala, não, está doente, a ciência, a própria sociedade vai e começa a prestar mais atenção e a gente sabe que a ciência tem desenvolvido muito. Como é que esse transtorno é visto? É visto como uma doença? Existe algumas evidências científicas que há alteração, por exemplo, no sistema nervoso central. Como é que a gente sabe que ali, fora os problemas que são visíveis e evidentes, né, mas a ciência fala, ó, esse ser é diferente do outro. Como é que você vê? Deu para entender a pergunta? Deu para entender a pergunta. Então, sim, o jogo patológico é um problema, e é um problema caracterizado e deve ser tratado. A ciência, ela consegue compreender a extensão desse problema por vários fatores. Então, parecem ter alguns fatores de ordem neurológica envolvida. Alguns estudos têm mostrado que o cérebro dos jogadores são um pouco diferentes do que o cérebro das pessoas que não apresentam problemas com o jogo, né? A dúvida se faz, será que esse problema essa diferença passa a ocorrer porque a pessoa começou a jogar ou essa diferença já era pré-existente? A gente ainda não tem estudos que respondam isso, mas por enquanto sabemos que tem diferenças. Também tem características, por exemplo, psicológicas que são diferentes. Parece que algumas pessoas têm uma maior predisposição a desenvolverem o problema em relação ao jogo. São as pessoas que geralmente são pessoas mais impulsivas, digamos assim. Elas agem mais por impulso, às vezes sem pensar. Quando foi, já fez, né? Quando foi ver, já fez. E daí, além disso, são pessoas que tendem também, a partir do momento que começa esse tipo de comportamento, tendem a manter esse tipo de comportamento. E a questão moral e ética vai embora? Questão de roubar coisa, quando fica sem dinheiro, por exemplo, e precisa roubar, a pessoa pode chegar até onde em seus comportamentos assim, vamos dizer, antissociais? A pessoa pode chegar a cometer sim uma série de atos ilegais, né? Mas parece que esses atos são, entre aspas, justificados, ou seja, eles estão relacionados ao envolvimento com o jogo. A pessoa, muitas vezes, quando está sem jogar, ela começa a
pegar dinheiro emprestado, a emitir cheques sem fundo, sabendo que esses cheques são sem fundo, para poder financiar a atividade de jogo. Começa a roubar dinheiro para poder financiar a atividade de jogo. O que a gente percebe é um sofrimento subjetivo muito grande. As pessoas sofrem muito por estar fazendo isso. E aí é um pouco diferente de um comportamento antissocial. Elas estão sofrendo com tudo aquilo. Então parece que está relacionado com o contexto do jogo. Eu imagino então que a pessoa cria problemas, principalmente psicológicos, para ele mesmo, mas depois ele reflete que ele é filho de uma família, quer dizer, vai refletir. Em média, a gente sabe que não existe no mundo inteiro cultura para tratamento de dependência química e, além de mais, as outras dependências como o jogo, né? Para ele buscar ajuda, quanto tempo mais ou menos, em média, no geral, você generalizando, a pessoa leva para tentar buscar ajuda de alguma forma e para onde ele vai? Isso daqui é só para a gente introduzir, que no próximo bloco nós vamos falar especificamente de tratamento. Tá. A pessoa, cada pessoa tem um ritmo para poder buscar ajuda. Quando elas começam a apresentar problemas, né, e esses problemas começam a ser muito intensos, muito fortes, elas começam a buscar ajuda. Parece que o homem, para poder desenvolver o problema em relação ao jogo, demora um pouco mais do que a mulher. A mulher parece que desenvolve mais rapidamente, ela evolui de um jogo menos problemático para um jogo mais problemático mais rapidamente, né? Só que a gente não sabe se isso é uma característica relacionada ao gênero, ou seja, o homem evolui mais devagar e a mulher mais lentamente, ou se é pelo fato de as mulheres geralmente se utilizarem mais de máquinas. E como a máquina dá resposta muito rápido, ela parece ser mais viciante que outras formas de jogos. Quanto mais rápida a resposta em relação à sua aposta, né, mais viciante, entre aspas, parece ser aquele jogo. Tentar desdobrar essa informação que você passou, que eu achei muito legal. Quer dizer que existe aí um fator de dependência, de adicção, um fator dependógeno forte em relação a determinados jogos. Tem jogos que causam mais adicção que outros. Por exemplo, o jogo do bicho, que tem uma resposta demorada. Pode ser que ele venha desenvolver, pelo menos em relação à máquina, pode ser que ele seja um fator que se desenvolva mais lentamente do que a máquina. E existe uma comparação assim entre qualquer droga, por exemplo, o jogo da maquininha ali, que tem uma resposta rápida, com uma outra droga, uma droga psicoativa, não? Por exemplo, uma cocaína ou alguma coisa do gênero. A gente não tem uma relação nesse sentido. Quanto tempo, por exemplo, demora para a pessoa evoluir para um padrão de adicção nesse sentido. Mas tem estudos que saíram que demonstraram que a fissura pelo jogo, ou seja, aquela coisa para poder jogar, parece ser uma fissura mais intensa do que a fissura do alcoolista e do cocainômano, por exemplo, né? Nós estamos terminando o nosso programa. Agradecemos aí a sua audiência, né, por você estar nos assistindo, e um abraço a todos. Bom, a compulsão por jogos, como nós vimos, ela também deve ser tratada como uma doença que é. É uma doença que inicialmente vem da ansiedade, vem de outros problemas, de transtornos psicológicos, problemas de relacionamento familiar, de problemas financeiros, enfim. São vários os problemas que inicialmente podem levar a pessoa a iniciar-se no jogo e depois vir a compulsão. Passa a ser, então, uma doença. E dificilmente a pessoa vai conseguir sozinho se livrar dessa doença. É preciso de muito apoio da família, mas principalmente também é preciso de um apoio de profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais. E há também os grupos anônimos, jogadores anônimos, devedores anônimos, são grupos que se dedicam também ao tratamento dessas pessoas que tenham compulsão por jogos. Nós temos, com relação ao espiritismo, dizer que o problema da sintonia do jogador. Porque em espiritismo, a doutrina espírita nos ensina que a pessoa ela está em sintonia de acordo com as suas preferências. Então, se você gosta, por exemplo, de beber, você vai para o bar e lá no bar você vai encontrar com amigos, vai conviver com amigos que também têm esse mesmo gosto de beber. Agora, você que gosta de ler, gosta de uma boa literatura, você vai se encontrar com pessoas que gostam de literatura numa livraria, numa casa de leitura, numa casa de cultura. Enfim, cada um está com os companheiros que elege para si mesmo.
E isso ocorre também no mundo espiritual. De acordo com os seus gostos, com a sua sintonia, será as companhias espirituais que estarão ao seu lado durante todo o tempo. Se você gosta de jogo, portanto, você logicamente estará sempre num ambiente onde vai haver bebida, um ambiente normalmente onde há fumaça de cigarro, com muitos problemas. E neste ambiente você estará acompanhado com irmãozinhos espirituais que vão poder também lhe prejudicar. Por isso, neste tratamento da compulsão por jogos, seria interessante também que se faça um tratamento espiritual. Pode ser feito na casa espírita, mas também pode ser feito na sua religião. É muito importante a religiosidade. Se você quer vencer a compulsão por jogos, busque um profissional da saúde, mas busque também se aproximar mais da sua religião. Acompanhe a sua religião, vá aos cultos, procure participar de outras atividades e, principalmente, viva a religiosidade em todos os momentos da sua vida, na convivência com a família, no seu trabalho, em todos os locais que você frequentar na sociedade, viver aqueles valores religiosos que você aprende quando está lá no culto da sua religião. E busque substituir a sua atividade de jogo por uma outra atividade. Não basta deixar de jogar. Substitua, vá ao teatro, busque trocar por uma boa leitura, vá passear com a família em algum lugar, procure essa substituição. Vamos nos lembrar que Jesus nos disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo isso que eu faço e muito mais. A partir do momento que você crê que pode realmente fazer tudo isso, você vai se liberar dessa compulsão. Que Jesus te abençoe e que você possa buscar essa recuperação. A Universidade de Guarulhos, em parceria com a Unifesp, criou o Preve Fumo, um programa gratuito que auxilia no abandono do fumo. Informações pelo telefone 11 6464 1778. E hoje você assistiu mais um programa Vida Nova, onde nós debatemos o problema da compulsão por jogos. Nós tratamos também de assuntos relacionados ao álcool e a outros tipos de droga. Aguardamos você no próximo programa Vida Nova. Na semana que vem, aqui no Vida Nova, você confere a continuação da entrevista de hoje, enfocando o tratamento para a compulsão por jogos. E ainda uma matéria indicada pelos anônimos que participam do Projeto Fênix, também conhecido como Psicóticos Anônimos. O tema será terapias ocupacionais. Continue em sintonia com a TV Mundo Maior. Até a próxima semana!